Olá, somos acadêmicos do Polo de Distância da Anhanguera, unidade de Naviraí. Somos acadêmicos do curso de Engenharia Civil. Meu nome é Luciano. Meu nome é Igor. Meu nome é Valdinei. E vamos dar a entrada ao tema de eletricidade e eletroestática, mas para isso precisamos de uma breve explanação sobre cargas elétricas. Cargas elétricas, elas estão presentes em todo o nosso cotidiano, na natureza. E elas são possíveis de ser estudadas geralmente em tempos secos, porque em tempos úmidos ela geralmente não aparece. E elas é um fenômeno que acontece na natureza e pode ser uma coisa que pode ser de risco. Dito isso, vamos dar continuidade ao tema de eletricidade e eletroestática. Como isso se dá? A eletricidade e a eletroestática são átomos de cargas que estão desordenadas na matéria. Em que matéria? Qualquer corpo presente, porque todo corpo tem uma certa índice de condutividade de eletricidade. Então essas cargas elétricas eletroestáticas elas estão em repouso e de maneira desordenada, prestes para ser liberado. Basta ter algum ponto de contato que dê continuidade a essa carga elétrica e assim ocasionando as descargas. Com isso, temos um exemplo, por exemplo, seria você estar caminhando descalço sobre um carpete e depois você tocaria na maçaneta da sua porta e você sentiria um leve choque. Isso dá por quê? Por atrito ao seu corpo, que conduz carga elétrica, e essas cargas que estão presentes no seu corpo são cargas eletroestáticas, que elas estão de maneira desordenada dentro do seu corpo, prestes para ser liberadas. Então, com esse atrito que ocorre entre seus pés e o carpete, que logo depois você entrará em contato com o metal, que é um objeto de alta taxa de condutibilidade de energia, gerará uma descarga elétrica. E isso ocorrerá o choque que você irá sentir. Existem 3 níveis de cargas eletroestáticas que é possível nós analisarmos. Essas seriam as que nós sentimos, as que nós vimos e as que nós ouvimos. Para as cargas que nós sentimos, seria mais ou menos equivalente a 3.500 volts de energia. Para nós podermos sentir, para que nós não sentimos, seria uma carga abaixo de 3.500 volts. Para que nós podemos senti-la, seria acima de 3.500 volts. Para que nós podemos ouvi-la, são de 4.500 volts. E para que nós podemos enxergar essa carga, seria acima de 5 volts, 5.000 volts. Na indústria é utilizada a eletricidade estática em tintas, para que em ferro e aço ela possa ter mais liga e ter mais qualidade. No mercado é encontrada feita em tinta em pó, em materiais como exemplo, epóxi e poliéster. Bom, vamos falar agora sobre os experimentos com eletricidade por atrito, eletricidade por contato e eletricidade por indução. Temos aqui os experimentos e eles são de fácil acesso. Como vocês podem ver, canudinhos, você pode encontrar em qualquer lanchonete, copos plásticos e agulha e alumínio e um pedacinho de barbante. Bom, como funciona? Primeiro temos que ter a devida consciência de como funciona a eletricidade. Bom, sabemos que o positivo com positivo se repele, o positivo com negativo se atrai. Então, sabendo disso, vamos começar com eletricidade por atrito. A partir do momento que eu estou fazendo isso com o canudo, eu estou produzindo uma eletricidade por atrito. A fricção que é causada pelo papel no canudinho chama-se eletricidade por atrito. No momento que eu pego o meu corpo negativado e coloco em direção a um corpo totalmente neutro e sem eletricidade alguma, dá para ver que ele se atrai, porque obviamente como está neutro, a sua carga também está positiva, então positivo com negativo se atrai. Agora vamos falar sobre eletricidade por contato.
O que é eletricidade por contato? Tem aqui um canudinho com uma tampa de alumínio, fácil de encontrar também. E vamos fazer a mesma função, só que de modo diferente. Primeiro eu vou neutralizar o canudo. De novo vou produzir a eletricidade por atrito nele. Só que agora eu vou passar a eletricidade para a tampinha. Dessa forma. Deixa eu fazer mais uma vez. Bom. Vou passar e vou encostar na tampinha, mas pegando no canudinho para não ter contato com a lata. Ó lá. Estou produzindo eletricidade por contato aqui. E vemos que se aproximar, ele faz a mesma coisa. Ele envolve a eletricidade negativa com o canudo e faz com que a atração seja produzida. Agora vamos usar a eletricidade por indução. Novamente atritando o canudo, produzindo eletricidade estática. E agora vamos fazer a eletricidade por indução, só que de uma maneira diferente. Vamos pegar a tampinha com o canudo, vamos relar na parte de trás e aqui vamos passar perto, mas sem encostar na tampinha. Não estamos encostando. E vamos fazer o mesmo experimento. E dessa forma nós fizemos a eletricidade por indução. Bom, agora vamos falar sobre o experimento com a montagem de um pêndulo eletrostático. Bom, temos aqui o experimento, que é de fácil acesso, que é um copo, uma agulha, um canudinho que é achado em qualquer lugar, e um pedacinho de alumínio, um pedacinho de linha, e fita adesiva. Então vamos produzir o experimento. Bom, aqui vamos poder produzir os 3 tipos de eletricidade: atrito, contato e indução. Bom, vamos friccionar novamente, atritando o canudo no papel, fazendo com que ele esteja estático e produzindo eletricidade por atrito. A partir do momento que eu passo o canudo na frente da bolinha, dá para ver que ela se mexe. Isso se chama eletricidade por indução. Agora, a partir do momento que eu flexiono o canudo no papel e vou de encontro com o canudo na bolinha e eles chegam a se encostar, isso se chama eletricidade por contato. Então, com o pêndulo eletrostático, nós produzimos os 3 tipos de eletricidade. Eu vou fazer o experimento da gaiola de Faraday. Eu vou usar o arame 16, arame galvanizado. A gente fez em forma de cesto, como vocês podem ver. Também vou usar a rádio, mas rádio no celular. Lembrando que o fone de ouvido serve como antena para captar as ondas magnéticas, as ondas do rádio. Pode ver que está funcionando normal, mas quando eu coloco dentro da cesta, ocorre a interferência. Eu tirar da cesta, ele funciona normal. Coloco dentro da cesta, tem interferência. Por que isso acontece? As ondas magnéticas que vêm de fora, elas não conseguem penetrar, funciona como anulador a cesta. E as ondas magnéticas de dentro não conseguem sair. Por isso tem essa anulação das ondas magnéticas. Bom, agora vamos saber como a eletricidade eletrostática pode agir de maneira negativa na sua placa-mãe do seu computador. Por que isso acontece? No nosso corpo tem vários íons livres da eletricidade eletrostática de maneira desordenada. E eles procuram sempre se ordenar, esses íons. E por que isso no nosso corpo não acontece? Porque geralmente estamos isolados, sempre de calçado de borracha, e não tem por onde essa energia fluir. Então, se nós
entrarmos em contato com alguma fonte condutora de energia, por exemplo, no circuito da placa-mãe, toda essa parte, ou essa parte da frente, onde ficam os componentes que gerenciam o funcionamento da placa, pode sofrer uma descarga elétrica. Isso pode danificar a sua placa de diferentes maneiras. Tanto de uma maneira a longo prazo, em que ela vai se danificando com o tempo de uso, mas que a sua maneira errada de manusear esse equipamento podem trazer agravantes que podem diminuir esse tempo de vida da placa. Então, se entrarmos em contato de maneira energizada, em que nosso corpo se encontra, entrar em contato com esses circuitos, podem ocorrer o queimamento desses circuitos e assim danificar a sua placa. Como seria a maneira correta de manusear uma placa-mãe para que você não entre em contato com os circuitos? Sempre pegando pelas laterais, e assim você não entra em contato com o circuito e assim não queimará a sua placa. Bom, agradecemos aos devidos avaliadores por essa oportunidade de estar mostrando e tentando trazer para o nosso currículo acadêmico uma experiência como essa, que é gravar uma videoaula e saber como que é de trás das câmeras, como vocês passam e como que vamos supor, como que eu posso dizer? É difícil preparar uma aula. Uma aula e tudo. E é só agradecer por tudo que vocês fazem por nós e obrigado.